Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Estou aqui na casa da minha filha, em Muriquia, com meus irmãos, minhas filhas, minha esposa, Daniel, a esposa dele, filhinha dele, a mãe da neném. Então, a Páscoa, nós sabemos que é a comemoração do povo hebreu quando eles foram libertados do povo de Egito. E a última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus falou para o povo hebreu, colocar o sangue no portal, em cima da parte exterior da casa, que o anjo da morte passaria por causa do sangue de um animal, ele não morreria o primogênito daquela família. E aconteceu isso à noite. O Senhor, o anjo passava, e quem não tinha o sangue no portal da porta externa, o primogênito morreria. Bem, esse sangue ele existia antes e depois da libertação do povo de Israel do Egito. E a Páscoa era comemorada todo ano pelo povo hebreu, porque Deus, através da nação, através do povo de Israel que ele formou, através de Abraão, tipificava Cristo, aquele sangue, antes, na Páscoa e depois. Quando Adão e Eva pecou, Deus já providenciou isso, quando matou um animal, um cordeiro, matou um animal, tirou a pele, cobriu a nudez de Eva e Adão, já mostrando ali o que aconteceria no futuro. Que através do sacrifício do Filho dele, de Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que se encarnou como homem, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele fez sacrifício de uma vez por todas. E só um lembrete que Adão e Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Abel trabalhava, era pastor de ovelhas, e Caim trabalhava na agricultura. E os dois ofertaram para Deus. Fez uma oferta, Caim fez a oferta do que ele trabalhava, da agricultura, tudo mais. E Abel ofertou um cordeiro, um animal, que ele matou e ofertou para Deus. E Deus aceitou aquela oferta, porque já apontava para Jesus Cristo. E não aceitou do Caim, porque não era no momento de ofertar hortaliças, plantações, agricultura, que era para perdão de pecados. E Deus falou para Caim, e Caim ficou muito mal, mas Deus também não expulsou Caim por causa disso. Só falou para ele que não tinha nada a ver com o que ele estava fazendo, porque ele já sabia. Ele sabia qual era o sacrifício que Deus aceitaria para perdão dos pecados. Está lá escrito em Gênesis. E foi assim até Cristo. A passagem do povo hebreu pelo Egito, porque quando o povo pecava, alguma nação escravizava-os para ser disciplinado e voltar para Deus novamente, porque o plano de Deus tinha que continuar em frente. Continuar em frente o plano de Deus, que era a morte de Cristo de uma vez por todas. Então os sacrifícios eram feitos, depois veio o templo, e continuava o sacrifício apontando para Cristo. A salvação era pela graça, a pessoa acreditava naquilo, que fazendo aquilo, ela estava crendo que Jesus viria no futuro. Então era pela graça e pela fé também, nessa época. E quando Jesus foi lá em Jerusalém com os apóstolos, instituiu, foi celebrar a Páscoa, porque ainda estava em vigor. E durante a refeição que eles estavam fazendo, ele pegou o vinho e pão,
o pão era o corpo dele, o vinho era o sangue dele. Não tendo nada a ver com a Páscoa, que é uma libertação do povo de Israel, não tem nada a ver com a ceia da igreja, tem a ver com o sangue. Mas tem a ver antes também, e sempre existiu isso. O povo de Israel comemora a Páscoa até hoje, não era para comemorar mais, mas eles não viram, né? Não aceitaram Jesus Cristo. E a Igreja Católica Romana criou esse dogma, né? Essa cerimônia cerimonial. A Igreja Protestante Reformista também adotou. E hoje as pessoas adotam isso, uma coisa que da Páscoa passou para a ceia. Não passou para a ceia. Não tem nada. Claro que o sangue lá no portal simbolizava Cristo, mas foi Deus que criou isso lá no começo. Por isso que ele não aceitou a oferta de Caim. Voltando um pouquinho. E Caim sabia. Ele sabia que o sacrifício seria através dos animais, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Nada contra a Páscoa, nada disso, comemoração. Foi um fato importante na vida de Israel, no povo de Israel, porque através do povo de Israel, Jesus Cristo nasceu e Deus fez o plano dele. Antes da fundação do mundo, já estava planejado por Deus que Cristo viria e morreria por nós. Já que Adão e Eva pecou, eu nasci e herdei esse pecado, eu não tendo culpa nenhuma, porque eu não tive culpa, quem pecou foi Adão. Mas a justiça de Deus é muito grande e ela se manifestou então, em Jesus Cristo, que agora eu tenho opção. Jesus morreu para pagar essa dívida que eu tinha com Deus. Porque que Adão e Eva pecaram, eu herdei aquele pecado. Através de um homem entrou o pecado no mundo e através de outro homem